Boa tarde, nós vamos falar sobre o Círculo de Bananeiras e o nosso grupo é composto por mim, Gabriele Moraes, Ismerina Celeste e Lucas Passos. Bem, fazendo uma breve introdução dessa técnica, o Círculo de Bananeiras é usado para tratar as águas usadas da casa, pias, tanques e chuveiros, e elas são chamadas águas cinzas. E ele também beneficia a produção de bananas. As bananeiras vão se nutrir desse efluente que vai ser liberado no interior do sistema e utilizar essa água e os nutrientes ali dispostos. Mais à frente, nós vamos explicar com mais detalhes. E com relação à origem, essa técnica teve origem na cultura dos cocos. Numa clareira, onde os coqueiros caídos davam origem a círculos de coqueiros que nasciam, eles perceberam que se desenvolviam e produziam melhor do que quando os coqueiros estavam sozinhos. Esse padrão foi observado e eles viram que no círculo se depositavam folhas, ramos e frutos que eles conseguiam reter essa umidade e concentravam os nutrientes, beneficiando essa cultura dos coqueiros. Aí, com base nisso, eles passaram a fazer outras experiências e assim chegaram nessa experiência com as bananeiras. Bem, eu faço parte do projeto de extensão da professora Cristina e a gente recebe muito essa pergunta na nossa página do Instagram. E talvez essa seja uma dúvida dos demais também. Por que são usadas as bananeiras? Elas são usadas por causa das folhas largas que conseguem promover a evaporação de grandes quantidades de água. E também é possível cultivar outras plantas no entorno. Nós podemos cultivar também mamão e plantas ornamentais, como a taioba e a caeté. Com relação às vantagens, nós temos que o círculo de bananeiras promove a recarga do lençol freático, diminui o consumo de água tratada para irrigação, mantém os nutrientes no local, promove o crescimento da vegetação local, diminui o volume do esgoto e, consequentemente, o impacto das fossas. Nessa foto, nós temos a professora Cristina Crispim em uma das suas ações do seu projeto, no círculo de bananeiras. Agora nós vamos falar um pouco sobre o passo a passo do círculo de bananeiras. Ele deve ser escavado em um formato de cúpula, com aproximadamente 1 metro de diâmetro e 1 metro de profundidade. Esse formato vai garantir maior estabilidade do solo, de forma que as bordas não caiam, como a gente pode ver nessa foto. E nesse buraco, nós devemos preencher com galhos secos, pedaços de madeira e, por cima disso, palha. Devemos conectar também um cano com 50 milímetros desde a saída do efluente até o centro desse buraco, como mostra nessa foto, o cano conectando. Deve ser coberto para fazer esse formato da cúpula e garantir que o efluente fique ali. E por fim, são plantadas as bananeiras e essa borda deve ser deixada com mais ou menos uns 30 centímetros para que não transborde. O círculo de bananeiras fica dessa forma e essas bananeiras vão servir de alimento para os moradores das residências. E uma das dúvidas que as pessoas sempre têm é se realmente são seguros esses alimentos. E sim, várias pesquisas já foram feitas acerca desse processo. O consumo dessas bananas é totalmente seguro. Agora o Lucas vai falar um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter. Primeiro de tudo, é importante a gente notar que essa técnica é utilizada para chamadas águas cinzas, que são águas que não contêm águas dos sanitários. Estes aqui, no caso, devem ir para outro sistema que eu vou tocar um pouquinho mais à frente. As águas cinzas, elas são compostas pelas águas do chuveiro, da pia, e nas pias, nos chuveiros, deve, além da separação, é importante também ter o cuidado com produtos químicos fortes, como detergentes químicos mais fortes, outras substâncias tóxicas como cloro concentrado, que essas substâncias acabam matando os micro-organismos que vão ajudar no processo e pode acabar impedindo a compostagem dos nutrientes. Outro cuidado importante é sobre a gordura presente na água. Para isso, existem algumas alternativas. Uma delas é a construção de uma caixa de gorduras, onde a gordura fica acumulada antes de chegar naquele sistema. E outros métodos, como a mudança dos hábitos alimentares
de evitar que se consuma gordura e ela vá parar na pia. Cuidar desses dejetos gordurosos na pia mesmo, colocando numa lixeirinha ou guardando numa garrafa para que seja destinada à reciclagem. E é importante notar, por exemplo, que em áreas rurais, como há mais espaços, pode-se também adotar a construção de outros círculos de bananeira para que, quando vazar de uma, possa cuidar da outra, enquanto aquele primeiro se regenere, né? É importante notar também que pode ser feita a limpeza com certa frequência, como eu vou mostrar no próximo slide, para que possa utilizar o mesmo espaço. Outro cuidado, as podas das próprias bananeiras, porque elas ajudam também a evitar que o buraco seja inundado com as águas das chuvas. E outro cuidado também que é interessante é, com certa frequência, retirar todo o material depositado, que vai virar adubo e pode ser utilizado nas hortas e tal, e repor com novo material que vai reiniciar todo o ciclo, né? E em caso de terrenos inclinados, é necessário que haja uma maior proteção nas bordas, de forma que as águas das chuvas não passem. Pode colocar pedras, ou mesmo para perceber. Selecionei alguns locais que utilizam essa técnica das bananeiras, do círculo de bananeiras, sejam empreendimentos ou residências próprias. O primeiro local que eu pesquisei foi esse Hotel Fazenda. É um hotel que fica localizado nos pés do Parque Nacional de Itatiaia, no município do Rio de Janeiro, e é um local bastante histórico. E para o desenvolvimento desse local, eles buscam a permacultura, que é a cultura permanente. Esse local, existe uma escola, onde eles ensinam algumas técnicas de permacultura, como agricultura orgânica, manejo da água, saneamento, bioconstrução e geração de energia. Eles ensinam para os hóspedes. E eles não só ensinam, como também colocam em prática, que é o caso da compostagem e do círculo de bananeiras. Aí esse aqui é o ambiente lá, é a escola deles, é bem livre, bem aberto, bem arborizado. E aqui é o entorno, bem arborizado, como eu tinha dito antes, e essa imagem do meio aí é onde tem o círculo de bananeiras deles. Eu também pesquisei algumas notícias, em meio a tantas notícias negativas. Esse ano, né, eu pesquisei algumas positivas. Essa daqui não é tão recente, é de 2018. É uma família que construiu uma casa sustentável. É uma família que mora no município de Cáceres, a 220 quilômetros de Cuiabá. E para a construção dessa casa, eles utilizaram materiais como garrafa PET, garrafa de vidro, e várias técnicas, 14 técnicas, na verdade, de permacultura. Como base para fazer essa casa, eles utilizaram o projeto da NEPBio, e teve um custo baixíssimo. Os proprietários afirmaram que tiveram acesso ao conhecimento da permacultura por meio de franceses e argentinos. E com esse conhecimento que eles adquiriram, eles ofertam palestras e oficinas. E segundo o proprietário, casa é a Casa do Cupim, o nome, na verdade, é em homenagem ao cupim, porque ele molda a terra, ele constrói e vive na terra. Aí aqui temos uma imagem, né, da Casa do Cupim, como é lá, o entorno. Além disso, essa notícia aqui é mais recente, 2020, em setembro. Um projeto que o Instituto Federal de Minas Gerais ganhou, agora em setembro, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse banco, para quem não conhece, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como eu falei antes, e esse banco é uma instituição financeira que visa financiar países da América Latina e do Caribe para que haja essa integração, né, comercial, regional. E qual era o projeto que o IFMG propôs? É um projeto de saneamento, onde eles escolheram uma comunidade chamada Isidora, que fica entre os municípios de BH, que é Belo Horizonte, e Santa Luzia, e essa comunidade apresentava vários problemas de saneamento básico. Então, eles desenvolveram esse projeto para essa comunidade, utilizando duas tecnologias, que são os tanques de evapotranspiração,
para efluentes advindos de vasos sanitários e justamente o círculo de bananeiras para o tratamento de águas cinzas, que é de pia, chuveiro, como os meninos já explicaram. E aí eles ganharam, na categoria saneamento, esse prêmio de $5.000, que equivale a mais de R$ 27.000, e eles disseram que vão investir para montar uma pequena empresa. E é bem interessante, né, que essas técnicas podem ser aplicadas, e elas são técnicas baratas, são exemplos de ecologia e que ela pode sim ser aplicada. A gente tem ainda alguns vídeos para mostrar. Pensamos em uma alternativa para a gestão dos efluentes domésticos. Os efluentes domésticos, eles podem ser separados em duas categorias, de águas negras e de águas cinzas. As águas negras são aquelas provenientes de vaso sanitário, ou seja, de descarga. As águas cinzas são todos os outros efluentes, como água da pia, água da máquina de lavar roupa, água do tanque. Então, a ideia aqui foi retirar do sistema da fossa as águas provenientes do tanque e da máquina de lavar roupa. De saneamento ecológico, nós implementamos uma tecnologia de permacultura, que é o círculo de bananeiras. É um sistema de baixo custo, principalmente pela facilidade de implantação e simplicidade de operação e manutenção do sistema. Basicamente, nós cavamos um buraco de 70 centímetros de diâmetro por 70 centímetros de profundidade. Preenchemos ele com resíduos de poda de árvore e de varrição da fazenda, como galhos, troncos, folhas, vagens secas. Então, nós ligamos um cano que vai destinar a água do tanque e da máquina de lavar roupa para dentro desse sistema. Ao redor da bacia, essa bacia escavada, nós plantamos as mudas de bananeiras. Concluindo o vídeo, nós temos aqui as nossas referências. E é isso, agradecemos a atenção de todos e todas.